Igreja é essencial, de Colin Hansen e Jonathan Leeman. Capítulo 5. Fazer parte é realmente necessário? Por Jonathan Leeman. Durante a faculdade, passei meio ano em Bruxelas, na Bélgica. Durante esse tempo, meu passaporte americano expirou. Então fui até a Embaixada dos Estados Unidos no bairro Quartier Royal de Bruxelas. Entrar na embaixada me colocou em solo americano. A embaixada possui autoridade do governo dos Estados Unidos. Ela pode dizer ao governo e ao povo da Bélgica: isso é o que os Estados Unidos requerem e intentam. Pode dizer de pessoas como eu: ele é um dos nossos. Em pé junto ao balcão, entreguei ao encarregado meu passaporte vencido. Ele me fez algumas perguntas e digitou algumas coisas em seu computador. Em poucos instantes recebi um novo passaporte afirmando que sou cidadão americano. A embaixada não faz de mim um cidadão. Eu sou cidadão de nascimento, mas ela reconhece e afirma oficialmente minha cidadania. Ela fala pelos Estados Unidos de uma forma que eu não posso falar, mesmo sendo um cidadão americano. As igrejas realmente têm autoridade? Da mesma forma, as igrejas não fazem as pessoas serem cristãs. Tornamo-nos cristãos pelo novo nascimento, como falamos no capítulo 2. Mas as igrejas são embaixadas do céu, que Cristo incumbiu de afirmar nossa cidadania celestial. Batistas, presbiterianos e anglicanos podem discordar sobre quem exatamente faz o pronunciamento, se é toda a congregação, ou os presbíteros, ou o bispo agindo em nome da congregação. Mas todos concordam que Jesus deu essa autoridade às igrejas. Em vez de conceder passaportes, as igrejas batizam e partilham a ceia do Senhor. Os cristãos hoje nem sempre pensam nas igrejas como possuidoras de uma autoridade dada por Deus. Os pais, sim. Os governos, sim. Mas as igrejas? Na verdade, é isso que aprendemos quando Jesus dá as chaves do reino às igrejas em Mateus 16 e 18. Em primeiro lugar, em Mateus 16, 13 a 20, Jesus ensina que as chaves são usadas para afirmar confissões corretas do Evangelho. Pedro confessa quem é Jesus. Jesus, ao afirmar a resposta de Pedro, promete edificar a sua igreja, e então, para esse propósito, dá a Pedro e aos apóstolos as chaves do reino dos céus. Versículo 19. O que essas chaves fazem? Elas ligam e desligam na terra o que está ligado ou desligado no céu. Não falamos mais assim, então você pode não entender o significado. Mas pense nas chaves como sendo a autoridade de uma embaixada para declarar formalmente as leis ou decretos de seu governo. Em segundo lugar, em Mateus 18, 15 a 20, Jesus ensina que as chaves são usadas para afirmar verdadeiros confessores do Evangelho. Ele entrega as chaves do reino a uma igreja local como a base para remover da membresia qualquer pessoa cuja vida não corresponda à profissão de fé feita. Pense nisso como a autoridade de uma embaixada para declarar formalmente quem são seus cidadãos. Para resumir, as igrejas possuem as chaves do reino, que são a autoridade para afirmar em nome do céu o que e quem do Evangelho, o que é uma confissão correta, quem é um verdadeiro confessor. Outra analogia que pode ser útil para entender a autoridade das chaves de uma igreja é o trabalho de um juiz de tribunal. Um juiz não faz a lei nem torna uma pessoa inocente ou culpada, mas o juiz possui autoridade em nome do governo para interpretar a lei e, em seguida, proferir uma sentença oficial, culpado ou inocente. Assim é com as declarações de uma igreja. Elas são oficiais, representando o reino dos céus na terra. Às vezes, as igrejas fazem julgamentos errados, assim como embaixadores e embaixadas, ou juízes e tribunais. Ainda assim, esse é o trabalho que Jesus dá às igrejas. O que são as ordenanças? Nossos passaportes celestiais. Como as igrejas proferem esses julgamentos oficiais? Primeiro, elas fazem isso por meio da pregação, sobre a qual falamos no capítulo anterior. Quando o pregador prega, ele liga ou desliga as consciências da congregação ao seu entendimento da palavra de Deus. Segundo, as igrejas ligam ou desligam por meio de ordenanças, aquilo que foi ordenado por Jesus. O batismo vem primeiro, é a porta de entrada para a membresia da igreja.
Aqueles que se reúnem em nome de Cristo, Mateus 18:20, batizam pessoas em nome dele, Mateus 28:19. Por meio do batismo declaramos, estou com Jesus, enquanto a igreja afirma, esta pessoa está com Jesus. Ambas as partes têm algo a dizer. A ceia do Senhor vem em seguida. É a refeição familiar regular para os membros. Veja Mateus 26:26-29. Ser membro da igreja, em certo sentido, significa simplesmente participação junto à mesa do Senhor, uma vez que a ceia é como reconhecemos uns aos outros como crentes em uma base contínua. Ouça Paulo, abre aspas, porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão, fecha aspas, 1 Coríntios 10:17. Participar do único pão mostra que somos um só corpo. Isso nos afirma como crentes. Novamente, diferentes denominações cristãs discordam sobre o que exatamente o pão da comunhão representa, mas todos concordam que a ceia do Senhor é uma refeição da igreja, pela qual toda a congregação se afirma mutualmente como membros do corpo de Cristo. Com frequência, os cristãos tratam as ordenanças de maneira individualista. Praticamos o batismo e a ceia em casa, no acampamento ou em viagens ao exterior. Ficar em casa por causa da Covid-19, em especial, tentou muitas pessoas a pensarem dessa maneira. É verdade que o Novo Testamento não restringe absolutamente o batismo aos ambientes da igreja, como visto no caso de Filipe ao batizar o eunuco etíope, Atos 8:26-40. Uma religião missionária, avançando em novos territórios, precisa ser capaz de fazer isso. Porém, a prática normal é celebrar essas duas ordenanças no ambiente da igreja reunida sob os cuidados vigilantes da igreja, como quando 3.000 batizados foram acrescentados à igreja de Jerusalém, Atos 2:41. Da mesma forma, Paulo nos alerta para participar da ceia apenas sob a condição de discernirmos o corpo, ou seja, a igreja, 1 Coríntios 11:29. Em seguida, ele nos diz para esperarmos uns pelos outros antes de tomá-la. Versículo 33. Este é um evento da igreja. Em uma ocasião, quando eu estava tomando a ceia com a igreja, eu disse aos irmãos ao meu redor, enquanto participamos, vamos olhar uns para os outros e depois nos abraçar ao final. Eu queria capturar a natureza comunitária do que estávamos fazendo. Meus amigos reclamaram do meu pedido, mas concordaram. Então nos aproximamos, tomamos a ceia, olhamos uns para os outros e depois nos abraçamos. Foi um pouco estranho, honestamente. Os rapazes riram. Não estou recomendando a prática em si, mas estou tentando ilustrar este ponto. A ceia do Senhor é uma refeição familiar, não individual. O que é ser membro da igreja? Então, o que exatamente é um membro de igreja? Ser membro da igreja é a forma como reconhecemos formalmente e nos comprometemos uns com os outros como crentes. É o que criamos ao afirmarmos uns aos outros por meio das ordenanças. Para oferecer uma definição, ser membro da igreja é uma afirmação, uma supervisão da igreja acerca da profissão de fé e do discipulado de um cristão, combinada com a submissão do cristão à igreja e à sua supervisão. Você pode pensar assim: ser membro da igreja é uma igreja, todos os membros, afirma a profissão de fé e supervisiona o discipulado de um cristão que se submete a uma igreja. A palavra submete-se é assustadora, talvez especialmente quando aplicada à igreja. Contudo, deve ser dita. Quando se torna um membro da igreja, você não está apenas se submetendo aos líderes ou à instituição em algum sentido burocrático vago. Você está se submetendo a uma família e a todos os seus membros. É a sua maneira de dizer: este é o grupo específico de cristãos que estou convidando para entrar em minha vida e pedindo que me cobre sobre seguir a Jesus. Estou pedindo a essas pessoas que se responsabilizem por minha caminhada cristã. Se estou desanimado, agora é responsabilidade deles me encorajar. Se eu me desviar do caminho estreito, é responsabilidade deles me corrigir. Se estou em dificuldades financeiras, é responsabilidade deles cuidar de mim. No entanto, esse compromisso é uma via de mão dupla. Ao pedir aos outros membros da igreja que cuidem de você, você também está prometendo cuidar deles. Você agora faz parte da igreja, no lado esquerdo do esquema acima, que está afirmando e supervisionando outros. Voltaremos a esse ponto em um momento. O que também deve ser evidente, se você estiver prestando bastante atenção, é que o batismo, a ceia do Senhor e a membresia da igreja andam juntos.
Existem exceções, mas geralmente as igrejas batizam as pessoas para serem membros, e a ceia do Senhor é um privilégio dos membros, seja na própria igreja, seja ao visitar outra. Afinal, todas as três coisas trabalham juntas para fazer a mesma coisa: afirmar e distinguir o povo de Deus. Juntas, elas declaram às nações da terra: aqui estão os cidadãos do reino dos céus. Não é suficiente pertencer à Igreja Universal de Cristo? Às vezes, as pessoas gostam de dizer: não preciso fazer parte de uma igreja, já pertenço à Igreja Universal de Cristo. A Igreja Universal é como os teólogos chamam a totalidade do corpo de Cristo em todo o mundo e em toda a história. Isso está correto? Podemos esquecer a igreja local, já que todos nos tornamos membros da Igreja Universal após a conversão? A resposta breve é não. É verdade, você não precisa fazer parte de uma igreja para ser salvo. Nossa membresia na Igreja Universal é um dom. Efésios 2, 11 e 22. Assim como a nossa justificação em Cristo é um dom e a fé é um dom. Não obstante, você precisa fazer parte de uma igreja para ser obediente às Escrituras. Assim como nossa fé deve revestir-se de boas obras, Colossenses 3, 10 e 12, Tiago 2, 14 a 16, devemos revestir-nos de nossa membresia universal localmente. Nossa membresia na Igreja Universal não pode permanecer uma ideia abstrata. Se ela é real, se mostrará na Terra, em tempo e espaço reais, com pessoas reais, com nomes como Beth, José, Silvia e Luiz. Os lockdowns da pandemia não mudam nada disso. Se o Espírito está em você, você deseja se comprometer com o corpo de Cristo. Você praticamente não consegue evitar. A membresia genuína na Igreja Universal cria a membresia na igreja local, o que, por sua vez, demonstra nossa membresia universal. Desta maneira, o relacionamento entre membresia na igreja local e universal. A membresia na Igreja Universal, pela fé, cria membresia na igreja local, as ações, que prova e demonstra a membresia na Igreja Universal, pela fé. Talvez, como nós, você tenha um amigo que tentou viver seu cristianismo fora da igreja, e pouco a pouco sua fé murchou ou em algum momento desapareceu totalmente. Eu tinha um amigo que incentivei a se tornar membro da minha igreja depois que a frequentou por vários meses. Ele recusou porque não queria prestar contas. Enquanto isso, ele estava se aventurando em um pecado grave. Previsivelmente, sua frequência foi ficando cada vez mais esporádica, até que ele parou de ir de vez. Por fim, ele me disse um dia, durante um café: Jonathan, não sou mais um cristão, ou pelo menos não o seu tipo de cristão. Ser membro da igreja oferece a segurança do aprisco das ovelhas, em que Cristo é o pastor. Oferece o alimento de estar ligado a um corpo, como um braço a um torso, em que Cristo é a cabeça. Oferece o amor de uma família, em que Cristo é o primogênito de muitos herdeiros. Oferece as obrigações e deveres da cidadania em uma nação santa, em que Cristo é o rei. A membresia da igreja é realmente bíblica? Outra pergunta que as pessoas fazem é se a membresia da igreja está mesmo na Bíblia. Talvez você mesmo tenha se perguntado isso. Se tivéssemos apenas o tempo de uma viagem de elevador com você para responder, apontaríamos passagens como Mateus 18, 17, 1 Coríntios 5, 2, em que Jesus e Paulo falam sobre remover alguém da membresia da igreja, ou o que Paulo diz sobre estar dentro da igreja, versículo 12. Ou apontaríamos para Atos 2 e o que Lucas diz sobre 3.000 pessoas sendo acrescentadas à igreja em Jerusalém, versículo 41. Ou para Atos 6 e o que ele diz sobre convocar a igreja, versículo 2. Não, o termo membresia da igreja não é usado na Bíblia como usamos hoje, mas a prática está implícita em quase todas as vezes que a palavra igreja é usada no Novo Testamento, como quando Lucas diz, abre aspas, oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele, fecha aspas, Atos 2, 5. Ou quando Paulo escreve para as igrejas da Galácia, Gálatas 1, 2. Embora não usassem todas as ferramentas que podemos usar hoje, como classes de membros, kit de boas-vindas para membros ou nomes listados em uma planilha de computador, eles sabiam quem eram nome por nome. No entanto, há uma história maior que é importante que você perceba para compreender os propósitos mais amplos de Deus para as igrejas, como a sua ou a nossa. Em toda a Bíblia, Deus sempre traça uma linha clara ao redor de seu povo.
O jardim do Éden tinha interior e exterior. A arca tinha interior e exterior. O povo de Israel no Egito, colocado em quarentena em Gósen, tinha interior e exterior. Pense nas próprias pragas. Algumas atingiram apenas os egípcios e não o povo de Deus. E ele disse, abre aspas, naquele dia separarei a terra de Gósen em que habita o meu povo, para que nela não haja enxames de moscas, e saibas que eu sou o Senhor no meio dessa terra. Farei distinção entre o meu povo e o teu povo. Amanhã se dará este sinal. Fecha aspas. Êxodo 8, 22 e 23. Moscas. Deus usou moscas para fazer a separação entre quem era o seu povo e quem não era. Então Israel viajou para o deserto e ele lhes deu leis de pureza a fim de traçar uma linha entre o interior e o exterior do acampamento. Pessoas impuras tinham que sair do acampamento. Finalmente, ele os colocou na terra prometida, que tinha interior e exterior. Deus sempre marcou o seu povo para que pudesse colocá-lo em evidência para a sua própria glória. Ele quer que essas embaixadas se destaquem. Não surpreende que Paulo use essa linguagem do Antigo Testamento quando diz, abre aspas, não ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse. Habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Fecha aspas. 2 Coríntios 6, 14 a 18. Quando as pessoas perguntam se a membresia da igreja está na Bíblia, muitas vezes procuram algo programático, como ser membro de uma academia ou clube. E embora seja uma verdade parcial, isso não está na Bíblia. Vamos remover essas ideias de nossas cabeças. Em vez disso, vamos colocar em nossas cabeças o templo do Deus vivo, que é a imagem que Paulo usa para descrever quem somos. Esse templo não pode compartilhar o jugo, ou ter parceria, comunhão ou acordo com os incrédulos. Por quê? Porque Deus habita nesse templo. Deus se identifica com ele, sim. Ainda devemos convidar descrentes para as nossas reuniões de adoração. 1 Coríntios 14, 24 a 25. Mas a questão é que uma igreja deve ser clara sobre quem pertence a ela e quem não pertence, precisamente por causa do testemunho da igreja. Ele quer que tenhamos destaque e sejamos distintos para podermos oferecer um testemunho atraente, convincente para o mundo. Dessa maneira, a membresia da igreja é uma realidade presumida em quase todas as páginas das epístolas do Novo Testamento, mas a linguagem é diferente. Ser membro da igreja é ser membro de uma família, pois vem com obrigações familiares. É ser membro de um corpo, já que vem com toda a dinâmica de estar conectado a todas as outras partes. Cada metáfora bíblica para a igreja nos ajuda a entender o que é ser membro, e todas elas são necessárias porque não há nada mais no mundo como a igreja. Ser membro é um trabalho. Portanto, vamos voltar mais uma vez à ideia de uma igreja ser uma embaixada ou posto avançado do reino dos céus. Aqui está a última coisa que queremos dizer neste capítulo. A membresia não é apenas um status, é um ofício ou um trabalho. Espera-se que você apareça para trabalhar. Hebreus 10, 24 a 25. Lembra-se de como eu entrei na embaixada dos Estados Unidos em Bruxelas, na Bélgica? Entreguei meu passaporte expirado e recebi um novo? Imagine que, após me dar um novo passaporte, a embaixada me colocasse então para trabalhar na verificação de passaportes. É isso que a membresia da igreja faz. Coloca você para trabalhar protegendo, afirmando e declarando o que e quem do Evangelho. Dá a você um ofício. De onde veio esse ofício? É interessante rastrear a origem desse ofício, porque fazê-lo ajuda você a ver como toda a Bíblia se encaixa. Pense no mandamento de Deus a Adão em Gênesis 1, para ser fecundo, multiplicar-se e dominar a terra, versículo 28. Ele deveria ser um rei, veja também Salmo 8. Então pense na ordem de Deus em Gênesis 2, para Adão cultivar e guardar o jardim, versículo 15. Adão também deveria ser um sacerdote, ajudando a manter santo o lugar onde Deus habitava. Deus pretendia que Adão fosse um rei sacerdote. Trabalho de Adão como rei: sujeitar e dominar um novo território.
Trabalho de Adão como sacerdote, manter santo o jardim onde Deus habita. É claro que Adão falhou nesse trabalho. Ele não impediu a serpente de entrar. Noé, Abraão e a nação de Israel também falharam. Cristo então veio e cumpriu perfeitamente o ofício de sacerdote e rei, e então nos atribuiu o trabalho de sermos reis sacerdotes também. Vós sois sacerdócio real, conforme 1 Pedro 2:9. Eis algo notável. Seu trabalho como membro da igreja é o trabalho original de Adão, só que em uma versão da nova aliança dada a você por Cristo. Devemos avançar as fronteiras do jardim como reis e ao mesmo tempo cuidar do jardim como sacerdotes. Como reis, nos esforçamos para fazer discípulos e ser embaixadores da reconciliação. Nosso objetivo é trazer mais corações em sujeição a Deus, mais da terra sob o domínio do Evangelho. Pensaremos mais sobre isso no capítulo 8, sobre a grande comissão. Mateus 28, 18 a 20, 2 Coríntios 5, 18 a 20. Nosso trabalho real como membros, fazer discípulos aumentando o reino. Nosso trabalho sacerdotal como membros, manter a nossa santidade, guardando o que e quem do Evangelho, protegendo o reino. Como sacerdotes, nosso trabalho é zelar pelo lugar onde Deus habita, a igreja. Devemos manter o santo separado do profano em nossas vidas individuais e comunitárias, ao participar do que e quem do Evangelho. Em uma igreja congregacional, isso significa que você ajuda a tomar decisões sobre quem é membro e quem não é. Em todas as igrejas, isso significa que você ajuda seus companheiros a andar em santidade e faz tudo o que puder para garantir que sua igreja permaneça firmada no Evangelho. Atos 17, 11. Pensaremos mais a esse respeito no próximo capítulo sobre disciplina na igreja. 1 Coríntios 3, 16 e 17, 2 Coríntios 6, 14 a 7, 1. A grande lição para você agora é que ser membro de uma igreja não é algo passivo, não é apenas um status. Não é como ser membro de um clube social privado, de um clube de compras ou de um programa de recompensas. É um ofício no qual você tem que trabalhar. Você precisa ser treinado para o trabalho. Precisa dedicar-se com sua mente e coração. Precisa pensar em como causar um impacto. O que você produzirá essa semana? Você está ajudando toda a equipe a carregar o peso ou está sendo relapso? Além disso, se o seu trabalho é zelar pelo que e quem do Evangelho, você precisa estudar e compreender o Evangelho. Quais são suas implicações? O que o ameaça? Como ele se relaciona com outras doutrinas da fé, como a Trindade, o pecado ou o fim dos tempos? O que ele significa para o seu trabalho, sua vida civil ou a criação dos filhos? Qual a diferença na vida de alguém entre a verdadeira crença e uma crença nominal e falsa? Você percebe a diferença entre um membro da igreja que tropeça no pecado por ser fraco e um membro que persegue o pecado por ser perverso, um lobo em pele de cordeiro? Você sabe como responder a ambos os tipos? Você percebe a diferença entre um verdadeiro e um falso mestre? Além disso, você conhece outros membros de sua igreja e investe sua vida nas deles? Você os deixa atrapalhar sua agenda? Você os ajuda financeiramente quando estão passando por dificuldades? Ou fica na sua praticamente a semana toda, considerando seu envolvimento com a igreja como sendo os 90 minutos de presença no domingo? Nós passamos anos na escola e, às vezes, na faculdade, treinando para nossas carreiras. Passamos 40 horas por semana nos dedicando a elas e estamos sempre aprendendo, treinando e crescendo. Isso é bom. No entanto, como seria ter o mesmo foco deliberado e diligente em nosso trabalho de proteger o povo do Evangelho de Deus e estender o domínio do Evangelho? Um empreendimento sério. Quando alguém quer fazer parte da igreja em que sou pastor, digo algo parecido com o que segue abaixo no final da entrevista para admissão. Amigo, ao fazer parte desta igreja, você se tornará corresponsável por essa congregação continuar a proclamar fielmente o Evangelho ou não. Isso significa que você será corresponsável pelo que esta igreja ensina e se a vida de seus membros permanece fiel ou não. E um dia você estará diante de Deus e prestará contas de como cumpriu essa responsabilidade. Precisamos de mais mãos para a colheita, então esperamos que você se junte a nós nesse trabalho. A entrevista de admissão é uma espécie de entrevista de emprego. Jesus perguntou a Pedro quem ele pensava que Jesus era antes de colocá-lo para trabalhar na construção de sua igreja. Devemos fazer o mesmo, ter certeza de que as pessoas sabem quem é Jesus e que trabalho estão assumindo ao fazerem parte da igreja.